E aí, beleza? No Mar do Norte, a equipe da plataforma de petróleo Bravo está se preparando para finalmente ir para casa. Depois de meses de trabalho árduo, não vem a hora de curtir o feriado, só que infelizmente, Magnus, o gerente da plataforma, recebe uma ligação da empresa com más notícias. Os helicópteros estão sendo desviados para ajudar a plataforma Norte com uma falha de energia catastrófica. Então, eles não sabem quando poderão buscar a equipe de Magnus de novo. Magnus pede mais detalhes, mas o telefone de repente para de funcionar. As comunicações começam a falhar por todo o prédio e a ligação de Kate com sua esposa congela. E Fulmer também não consegue fazer o rádio principal funcionar. Magnus então convoca uma reunião e anuncia que terão que esperar um pouco antes de ir para casa. Isso não é bem recebido por ninguém, especialmente por Lars, que continua pedindo explicações adequadas, achando que a empresa está escondendo algo deles. De repente, a energia é cortada em todo o prédio e Fulmer descobre que todos os geradores estão fora. O backup da bateria está segurando as coisas por enquanto e o módulo de produção está mantendo sua pressão. Mas se ela aumentar, poderia matar todos na estação. Fulmer tenta entrar em contato com o navio de espera, mas o rádio ainda não está funcionando e a outra plataforma próxima a eles parece estar tendo o mesmo problema. A plataforma inteira começa a tremer e o módulo de produção está começando a pegar fogo, saindo do controle, e Rose, a representante da empresa, não quer desligá-lo, ainda porque estão muito próximos da cota, mas Magno ordena que seus homens desliguem o módulo de qualquer maneira pela segurança da vida de todos naquele lugar. Naquele momento, toda a plataforma começa a tremer novamente, e aí todos olham e ficam assustados. Quando percebem que uma névoa espessa está envolvendo todo o mar, o navio adiante e as duas plataformas. Fulmer consegue restaurar a energia, mas as comunicações ainda estão desligadas e não há como os helicópteros chegarem com eles a tempo. Arwen se pergunta se eles não perfuraram demais e causaram algum evento sísmico, mas Rose, sendo cientista, assegura que não funciona assim. Magnus acredita que consertar as comunicações é prioridade agora, então ele envia Fulmer e Bess para verificar a torre de rádio. Quando chegam ao topo, Fulmer começa a verificar a máquina, mas perde a paciência quando Bess o acusa de trair a equipe por se envolver com Rose, que só está do lado da empresa e não dos funcionários, e ele só queria ir para casa. Ele fica furioso, mas Bess se desculpa rapidamente e quando Fulmer o solta, ele se move para pegar algo no chão e encontra uma gaivota morta. Magnus e Lars estão esperando na base da torre quando de repente vem subitamente Bess cair. Kate e Rose correm para a cena com o kit médico, enquanto Fulmer desce também, explicando que não sabe o que aconteceu e o porquê Bess está logo atrás dele. Lars não confia na história dele, pois parece que o cinto do garoto estava desengatado e sempre o mais velho fica por último, pois essas são as regras. Kate leva Bess para a enfermaria e o estabiliza, mas não há muito que ela possa fazer sem uma sala de cirurgia. Lars começa a perder a paciência porque os helicópteros não chegaram a tempo e o garoto pode morrer. Rose leva Magnus ao computador para mostrar a ele que os gasodutos não têm pressão, o que significa que todas as plataformas na área estão enfrentando o mesmo problema que eles. Lars leva uma surra de Kate no corredor por culpá-la e momentos depois Bess acorda e começa a ter algumas visões de coisas estranhas se desfazendo sobre o mar. Lars vai ao escritório de Magnus para culpá-lo por tudo, mas ele apenas ignora as reclamações e sai. Porém, como Lars está por ali, ele encontra um memorando privado da empresa e o deixa ainda mais furioso. Ele reúne todo mundo no heliponto para informar que a administração tem mentido para eles esse tempo todo. Magnus também aparece e vê que Lars tem um memorando em mãos, então ele é obrigado a confessar que a empresa está abandonando toda a extração de petróleo e todos perderão seus empregos em breve. A conversa é interrompida por algo que cai sobre eles, é cinza, mesmo que não estejam perto de um vulcão ou coisa do tipo. Porém, o que realmente assusta a todos é quando Bess aparece no heliponto todo nu e olhando para o horizonte, ele anuncia que é tarde demais e já começou. E segundos depois, ele desmaia e é ajudado por toda a equipe.
Mais tarde, Bess acorda na enfermaria e explica que não se lembra do acidente ou do L. Mas na torre, ele viu algo na névoa e ouviu um ruído em sua cabeça. Bess reage violentamente contra Cat, que tenta tirar o seu sangue, gritando com elas por não ouvirem seus avisos de que uma onda está chegando. Depois que Cat consegue fazê-lo dormir, ela explica a Rose que as feridas de Bess estão se curando rapidamente por conta própria. Quando as mulheres saem, Bess revela que ainda está acordado e, ao verificar seus ferimentos, vê algumas esporas brilhantes trabalhando para fechar suas feridas. Na sala de recreação, a equipe nota algumas luzes pela janela. É o navio de espera que está tentando se comunicar, mas também indo na direção errada. Owen envia Lek para fora para pegar a mensagem em código Morse e descobrem que o navio está pedindo ajuda. Magnus ordena a Fulmer que sinalize de volta usando as luzes do convés para descobrir o que eles sabem. E depois vai até o cozinheiro Mutt para pedir que ele comece a racionar comida, pois não sabem quanto tempo ficarão ali. Lars está começando a enlouquecer porque está trancado em seu quarto, justamente por ter surtado no dia anterior. Então ele está sendo trancado e guardado por Esther, que é o segurança de sua porta. Na enfermaria, Bess acorda novamente e percebe que a maioria dos seus ferimentos estão curados. Ao verificar seu reflexo, começa a ter visões da plataforma sendo destruída e em seguida ele foge para o seu quarto. Enquanto se veste, começa a se contorcer de dor conforme seu dente de ouro é expelido de sua boca. Rose coleta um pouco de cinzas para analisar no laboratório e ordena que todos fiquem dentro das plataformas. Fulmer então informa a eles que o navio não tem mais informações do que eles sabem e está também perdido nessa névoa. Eles também não têm comunicadores, então se esperarem pela manhã, não poderão usar as luzes para guiá-los e o barco poderia colidir. A evacuação deveria ser agora, mas Rose não quer porque poderia enfrentar problemas legais por quebrar o acordo. No entanto, a prioridade de Magnus é a segurança de todos e ele pede para Fulmer que mantenha as luzes acesas para guiar o navio lentamente. Owen sai para assumir o turno de Lek e encontra Bess desenhando círculos estranhos em uma janela. Quando ele o verifica, Bess explica que sua cabeça está cheia de ruído e que ele não deveria ter sobrevivido ao acidente. Algo definitivamente não está normal com ele e as luzes na sala começam a piscar. Bess tem outra visão estranha antes de sair correndo e Lars começa a trabalhar na janela e consegue tirá-la para escapar dali. Lek se esgueira até a enfermaria para roubar álcool para se embriagar e depois tenta tomar banho. Nesse momento seu corpo começa a doer por completo e na sequência ele vomita sangue e a tinta de suas tatuagens começa a se soltar da pele. Quando Heather o encontra, ele já está morto em seu quarto. Cat vem verificar e ela não consegue determinar o que o matou, mas quando Dulin aparece com o dente de Bess, ele tem certeza que algo está expulsando materiais inorgânicos dos corpos de quem está contaminado. Na sala de controle, Fulmer percebe que uma luz na ponte não vem do navio. Ele e Owen saem para verificar, mas Lars o vê e apaga a lanterna. Ele então se esgueira de volta para o prédio ou pela porta que usaram e a tranca, esbarrando com Heather no caminho. Fulmer e Owen verificam o barco a remo no caso de que alguém estar tentando escapar e Fulmer fere acidentalmente a mão por ali. Nesse momento, a cinza misteriosamente para de cair e Lars vai para a sala de controle e começa a enviar SOS com as luzes, fazendo com que o navio se aproxime, só que agora em alta velocidade. Owen e Fulmer vê a mensagem e tentam voltar a tempo, mas a porta está trancada. Owen procura outra entrada enquanto Fulmer continua gritando e Heather ouve e chama Magnus para ajudar a abrir a porta. Fulmer conta a ele sobre Lars e eles correm para impedi-lo, onde ele está quase arrumando uma briga com Dulin, mas Magnus impede e pede para eles se concentrarem, e a Fulmer para que ele envie mensagens para tentar parar o navio. Owen, por sua vez, está seguindo algumas luzes cintilantes que levam até Bess, que se recusa a voltar, porque segundo ele, precisa ver a vida na água que começou tudo. Owen insiste a Bess que ele está louco e ele perde a cabeça, agarrando Owen no pescoço e fazendo ele cuspir muita água pela boca. E Dulin chega nesse momento para avisá-lo sobre uma onda e ele vê Bess largando Owen e foge. Dulin arrasta
arrasta o corpo de um Olin para longe da água e Magnus vem ajudar tentando fazer uma ressuscitação. Mas é tarde demais quando Cat chega, confirma que Olin de alguma forma se afogou, mas Dolin disse que ele não entrou na água. Rose continua estudando a cinza e quando ela deixa cair um pouco do seu sangue, confirma que o organismo está vivo. Ela vai até Magnus, que informa que o navio partiu para ajudar outra plataforma primeiro. Rose os leva para o escritório para explicar que a cinza contém algum tipo de esporo parasitório que está procurando hospedeiros e repara rapidamente suas feridas porque deseja um corpo saudável. Eles precisam evitar exposições prolongadas às cinzas e ficar de olho nas pessoas com ferimentos abertos. Porém, mal sabe que Fulmer tem um corte na mão e começa a perceber algo do lado de fora e Bess está totalmente curado, apenas observando o mar. Magnus então autoriza Rose a fazer amostras de sangue de toda a tripulação para compará-las com o que Bess tem. Na sala de refeições, Heather percebe que a névoa finalmente está se dissipando e a plataforma vizinha foi completamente destruída. Fulmer encontra Bess olhando para a pesquisa de Rose e tenta oferecer ajuda, mas Bess recusa, porque segundo ele, a tal luz precisa dele. O problema é que ninguém entende o que ele está falando. E assim que Rose chega, também vê que Bess fez sua própria amostra de sangue. Então, quando ela pede ajuda a Bess, ele foge. Quando Magnus ouve o que aconteceu, ele envia Cat para verificar todos que têm ferimentos. E como não podem fazer mais testes em Bess, eles também isolam Fulmer. Na sequência, Magnus convoca outra reunião, agora que a névoa e a cinza se foram, e ele quer que metade da equipe desinfete completamente a plataforma, enquanto a outra metade deve encontrar Bess. Rose continua investigando e descobre que os esporos já foram vistos fossilizados em camadas na Terra, e esse tipo de organismo vivo deveria ter morrido com os dinossauros, mas perfurar tão profundamente despertou um ninho adormecido. Do lado de fora, Bess joga uma amostra de sangue no mar e seu corpo está totalmente curado agora. E ele toca nos tanques de água como um teste e como tem alguma habilidade que não sabemos ainda, ele enche instantaneamente os tanques com esporos. Ele se esconde quando James procura por ele e quando ele vê que a água está infectada, chama ajuda e Bess rapidamente o ataca. Lars e Dolin vão ao quarto e encontram James ferido no chão. E Lars percebe que os esporos da água começaram a crescer plantas. Na sala de máquinas, o grupo encontra plantas crescendo no óleo também. E de repente a plataforma começa a tremer novamente. Dolin percebe que James está sangrando. Quando o garoto abre a mão, revela que perdeu um dente, significando que está infectado com a mesma coisa que Bess. Assustado, James ataca Dolin e foge, e a plataforma começa a perder energia novamente. Então Magnus tira Fulmer do isolamento para consertar, porque é o único que consegue, e Heather e Bess o segue até a poça de lama, o lugar onde Bess está criando suas plantas. Lá ele está cultivando esporos de uma planta ainda desconhecida e explica que uma memória de 1 milhão de anos lhe disse que ele precisa defender esse lugar porque está sendo atacado. E se morrer, todos irão morrer junto com ele. De repente, James também aparece, pois juntou-se à causa de Bess e o restante da equipe percebe que Heather sumiu. Lars vai resgatar a garota, fazendo com que Bess e James fujam antes que Heather consiga mais respostas. Fulmer consegue restaurar a energia e a equipe descobre que o sinalizador do módulo de produção desapareceu. Eles precisam desconectá-lo do sistema elétrico para evitar que exploda, mas o controle do módulo está na poça de lama, onde poderiam ser infectados pelos esporos. A única opção que eles têm é reiniciar o sinalizador manualmente e Fulmer aceita correr o risco. Esther controla a grua para aproximar Fulmer do módulo, mas não é o suficiente. Assim, Fulmer desengata seu cinto de segurança e se aproxima o máximo possível para um tiro adequado. Com isso, o sinalizador é aceso novamente com sucesso, mas Fulmer é atingido pelo fogo e precisa ser levado à enfermaria para cuidar de ferimentos graves nas costas. No setor dos esporos e da poça de lama, as visões de Bess pioram. Parece que essa entidade quer falar com ele e ele percebe que a plataforma está atacando o ser de milhões
milhões de anos e conclui que precisam desligar o sistema de plataforma para deter o tal ataque. James então tenta fechar a válvula, mas os tubos ainda estão pressurizados e podem explodir. Então decidem acessar o sistema a partir da fonte. Assim, mais tarde, após uma visita de Rose, Fulmer jura que se sente bem e se veste porque quer ajudar. Ele, Rose e Heather começam a trabalhar juntos na pesquisa e Fulmer inconscientemente começa a desenhar alguns círculos em um bloco de anotações, assim como Bess costumava fazer. De repente, Magnus o chama para a sala de controle, onde descobriu que a pressão está incrivelmente alta, pois Bess está tentando burlar os dispositivos de segurança para enviar ao poço de esporos. Fulmer não consegue retomar o controle remotamente, então terão que se arriscar com o Rove. É Easter que guia o Rove e obtém imagens subaquáticas mostrando que os terrenos criaram uma série de círculos na Terra, muito parecido com os desenhos de Fulmer. O Rove se aproxima cuidadosamente da cabeça do poço e desliga, deixando Bess furioso porque o seu plano falhou. Ele tenta acessar o sistema diretamente pela CPU, mas ela possui um alarme, então eles precisam que Fulmer o desative. De repente, o telefone de Easter recebeu uma mensagem e a equipe descobre que as comunicações foram restabelecidas. Magnus tenta entrar em contato com a guarda costeira e Fulmer pesquisa o significado por trás dos símbolos, pois parece estar se comunicando com ele de alguma forma. Rose, por sua vez, busca no sistema da empresa por alguns containers que justamente Heather encontrou e que ninguém sabia. E descobrem um projeto chamado Siren e ela não consegue acessar. Ela também encontra os desenhos de Fulmer e Cat liga para a esposa, que explica que a empresa disse às famílias que a tripulação está bem e que também tem algum tipo de problema elétrico, mas parece não confiar na empresa. Nesse momento, a névoa chega à cidade e agora são as pessoas da Terra que estão sem energia e o sinal da internet cai. E a guarda costeira não recebe as mensagens de Magnus pedindo ajuda. Bess usa seus poderes de esporo para se conectar com o corpo de Fulmer, que começa a se curar muito rapidamente. Fulmer também começa a ouvir a voz de Bess em sua cabeça, que o assusta repentinamente. Ele corre para o banheiro para examinar suas feridas e Rose percebe que ele está sumido e vai verificar. E acaba assustando Fulmer porque por um momento ele vê o reflexo de Bess no espelho. Ele confessa tudo a Rose e não sabe o que está acontecendo nem com ele nem com sua cabeça. Ela o beija para confortá-lo e isso faz com que Fulmer tenha uma visão do sofrimento dela e a aparição de Bess pedindo para Fulmer se juntar a eles. Depois disso, outra reunião sobre as falhas de comunicação, apenas para dizer que todos tiveram contato com alguém na Terra, mas repentinamente todo esse contato foi cortado. E também percebem que a empresa não está nem aí para eles. Nessa discussão, Cat se envolveu em uma briga com Lars, onde Heather revela para todo mundo que ela está grávida. Isso deixa Magnus extremamente estressado e horas depois, Rose verifica Fulmer novamente e encontra um bilhete que ele deixou, escrito que não era seguro para ele estar perto dela e disse que amava muito. Rose vai atrás dele e Cat também e juntas encontram Fulmer indo para o poço de esporos de Bess. As mulheres entram no poço também e os esporos se aproximam de Cat, mas não a atacam. Em vez disso, eles circulam sobre seu estômago porque sabem e estão curiosos sobre o bebê dela. Rose puxa Cat para fora antes que alguma situação piore e logo depois encontram a tripulação animada, porque há uma série de luzes se aproximando da plataforma e acreditam que serão resgatados. Mas tem alguns que duvidam, como o cozinheiro, por exemplo, e Magnus tem um ataque de pânico em sua cabine, pois ele perdeu seu filho nas mesmas circunstâncias. No entanto, não é resgate, pois é um navio vindo da plataforma vizinha e a tripulação recebe os sobreviventes. Rose conhece Coke, que trabalha na divisão de pesquisa da empresa, e exige ser levado imediatamente à sala de controle. Cat verifica os outros homens para garantir que não haja ferimentos, e Easter fica surpreso ao ver o seu antigo amigo de quarto, Harish, que sobreviveu e está com eles agora. Coke explica que a sua plataforma explodiu após uma falha de pressão e acredita que
precisam priorizar o acesso de volta ao módulo de produção. Rose quer saber o porquê Coke foi enviado à plataforma, mas ele se recusa a explicar. Na enfermaria, Harish conta a Esther uma história diferente. Quando Coke chegou à plataforma, ele mandou um monte de pessoas para casa e o restante teve que ajudá-lo a instalar alguns equipamentos novos. Eles não estavam retirando o petróleo do poço, e sim enviando algo lá para baixo. Então a névoa chegou e as pessoas começaram a desaparecer, mas Coke permaneceu calmo, como se tivesse feito isso antes. Ele então pressionou o teste dos equipamentos, ignorando os avisos de pressão, até que a plataforma explodiu. Então Heather entra no sistema para conferir a lista de sobreviventes com os arquivos da tripulação, porém não consegue encontrar o nome de Coke. Ela conta isso a Esther e Harish, e ele explica que Coke estava acessando o sistema com uma conta temporária feita pelo técnico de informática quando ele chegou. Então, antes de deixar a plataforma, ele apagou tudo relacionado ao teste. Heather de novo verifica o sistema e Harish aponta um nome estranho na lista de tripulantes que não estava lá antes, e há um e-mail informando a empresa que o organismo já se espalhou, o que significa que Coke sempre soube de tudo e a empresa o enviou de propósito. Cat verifica Rose, que acha que aqueles círculos que ela está estudando parece uma árvore, fazendo com que Rose perceba que isso na verdade pode ser como os esporos rastreiam o tempo. Os esporos entre os anéis marcam os inícios dos principais eventos de extinção em massa, o que significa que o último anel é o presente e está se fechando rapidamente. Coke explica que foi isso que aconteceu em sua plataforma. A explosão foi causada pelas pessoas infectadas abrindo o poço de esporos para explodi-lo. Ele quer enviar uma equipe para o módulo de produção, mas Magnus se recusa a correr esse risco novamente, e Rose suspeita que todos aqueles containers e testes são projetos secretos da empresa. Fulmer finalmente se junta a Bess e James, mas percebe que sua mente não está clara como de seus amigos. Bess explica que ele ainda não foi exposto aos esporos tempo suficiente, mas estão tomando conta dele em breve. Bess diz que pode ajudá-lo, mas Fulmer primeiro tem que lidar com o sistema. Fulmer começa a trabalhar, mas levará um tempo para desativar o alarme. Doolin, Lars e Murch vão até Coke, fazem uma reunião privada porque estão cansados das más decisões de Magnus e querem ouvir as ideias dele. Coke explica que eles podem parar Bess usando o dióxido de carbono nos containers secretos para derrubá-los. É apenas uma questão de tempo e esperar que o poço de esporos conecte-se com dióxido de carbono ao sistema de ventilação. O trio pega os cilindros dos containers e Doolin fica surpreso, porque o rótulo diz que não é apenas dióxido de carbono e está misturado com algo a mais. Eles levam os cilindros para o poço e conectam aos dutos de ventilação, protegendo-se com máscara. Bess percebe algo dentro do poço e envia James e Fulmer para verificar o que está acontecendo. James é o primeiro que encontra o trio, mas começa a vomitar sangue porque inalou o dióxido de carbono. E eles percebem que aquele gás que deixou James inconsciente, na verdade está matando ele e as plantas, pois na verdade era um veneno e esse era o plano de Coke o tempo todo. Lars e Murch fogem, mas Doolin não se junta a eles, até ter certeza que James não pode ser salvo. Fulmer tenta desligar a ventilação, mas é tarde demais, tanto ele quanto Bess também desmaiam. E na sala de controle, Cat encontra Coke fechando as portas ao redor do poço depois que Lars e Murch escaparam, só que acaba prendendo Doolin lá dentro. A máscara de Doolin fica sem oxigênio e ele também morre com o gás. Heather e Harish contam a Rose e Magnus sobre Coke e vão confrontá-lo, mas ele se defende dizendo que suas ações foi apenas para a sobrevivência. Magnus abre as portas, mas não consegue acessar o poço de ventilação, então Rose desce até lá e pega uma máscara de Lars para entrar no poço. Ela consegue desligar manualmente a ventilação e depois verifica Fulmer, que não acorda quando Rose compartilha a máscara. No entanto, quando ela toca acidentalmente nas plantas, os esporos reagem, trazem Fulmer de volta à consciência e também floresce novamente o verde por ali. Eles escapam do poço juntos, enquanto Bess também acorda. Assim que Rose e Fulmer se encontram do lado de fora com Magnus, eles propõem forçar Coke a contar toda a verdade e o último anel se fecha embaixo d'água, significando que a extinção começará. Magnus se encontra com Harish para ouvir a história real
e Coke levou os testes ao limite, porque ele na verdade queria destruir o tal esporo e perder a plataforma foi apenas um dano colateral para sobreviver. A embarcação até veio resgatá-los, mas acabou afundando. Então eles apagaram tudo do sistema e fugiram em um pequeno bote de salva-vidas, o que significa que deixaram pessoas para trás para morrer. Depois Magnus interroga Coke, que explica que tudo isso foi política da empresa. A empresa não queria perder as preciosas reservas de petróleo e só queriam continuar perfurando, sem interrupções. Portanto, Coke foi enviado para exterminar o tal esporo. Só que ao invés de matá-lo, apenas aumentaram o seu poder e se não pararem ele agora, será espalhado por todo o mundo. Para sobreviver, precisam matar todas as pessoas infectadas e Magnus discute as opções com Rose, que acha que matar os infectados não fará nada. Então, ele trabalhará com Fulmer para encontrar uma alternativa. Talvez Fulmer consiga se comunicar com o esporo como Bess fez e explica que eles poderiam cooperar ao invés de atacar. Só que no poço, Bess sente que o esporo está se fechando para ele, nem quer se comunicar. E outro terremoto atinge a plataforma. Fulmer usa uma pequena planta para se conectar a Bess, porém ele vê que os esporos estão tentando desencadear o próximo grande deslizamento para limpar o oceano de uma vez por todas. Rose aponta que o esporo é uma rede viva que percorre o fundo do mar em todo o mundo, então atacá-lo aqui mal o machucará. Ela acha que deveriam conversar com Bess para ele tentar fazer com que o esporo pare de atacar. Magnus prefere se unir a Coke para parar isso, mas os outros apoiam a teoria de Rose e Magnus dá permissão para tentarem. Magnus, Rose e Fulmer entram no poço, onde Magnus continua tendo visões de seu filho morto. Eles encontram Bess chorando em uma nuvem de esporo, dizendo que é tarde demais e ele falhou e o esporo não quer mais falar com ele. Coke procura Harish, explica que há um helicóptero chegando e levará ele e seu amigo se ele ajudar a concluir a missão. Harish suspeita de Coke, que queria fazer a plataforma explodir para encobrir tudo, e ele ativa secretamente os microfones. E isso faz Coke admitir tudo e todo mundo consegue ouvir pelas caixas de som. Os terremotos começam a piorar e todo o prédio começa a se quebrar e Coke acerta Harish para afastá-lo. Inicia a contagem regressiva da explosão da plataforma inteira, que é justamente o momento em que os helicópteros finalmente fazem contato com eles. Coke foge para o heliponto para escapar sozinho e Kate e Heather vão atrás dele. Enquanto Easter ajuda Harish a impedir a explosão iminente, no helicóptero Coke encontra Lars, esperando por ele com a intenção de matá-lo por vingança. Mas as garotas chegam bem na hora a tempo de impedi-lo e Harish aparece para anunciar que impediu a explosão. Então agora todos precisam se preparar para evacuar a plataforma e Lars soca Coke antes de se juntar à tripulação. Porém, no poço, Rose percebe que o esporo está se comportando de maneira diferente. Então, ela o toca. Ela consegue se comunicar com o esporo, mas antes que possa pedir para que ele coopere com a humanidade, a plataforma é atingida pelo pior terremoto até agora, e os caras se arrastam para fora. Bess decide ficar para trás para provar ao esporo que a humanidade também é capaz de dar alguma coisa em troca. E Magnus, Rose e Fulmer pegam o último helicóptero e voam embora antes de uma tsunami inteira atingir a plataforma, derrubando-a completamente bem no momento em que Bess se funde com o esporo de uma vez por todas. Cat percebe que a tsunami atingirá a praia e quer avisar os cidadãos, mas os pilotos a afastam enquanto Coke explica que eles não estão indo para casa, pois não haverá mais casa para voltar. E bem nesse momento, uma enorme tsunami atinge a cidade e mata a esposa de Cat, terminando assim a primeira temporada de The Ring, série de ficção científica da Amazon Prime. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!